E começamos mais um episódio de Nos 90. Hoje o nosso papo começa ali na década de 90, especialmente hoje. Biru, com quem Eu nós vamos falar? não tenho roupa. Olha, hoje é um dos episódios que eu acho mais emocionante, que eu sou muito fã dela, eu vou ficar muito babando, vocês me perdoem, mas ela é humorista, ela é comediante, agora ela é nutricionista holística, ela deu uma mudada na carreira dela, ela é linda, ela cortou o cabelo, gente, ela tá maravilhosa, e ela é um exemplo, assim, eu sou muito louco, e ela é Nora de Gabi, só tem qualidade, seja muito bem-vinda, jamais conseguirei agradecer. Obrigado, Dani. Dani Valente, na verdade, a intimidade que eu Dani tenho. Valente! Eu que agradeço, gente. A gente está tentando marcar esse encontro faz tempo, né? Ai, mas deu Faz certo, que tempo, faz ótimo. tempo. Dani, ó, o Daniel, ele tem um problema que ele gosta muito de datas, só que eu falei pra ele que hoje nós vamos começar ao contrário. Porque, assim, falar de você, confissões de adolescente, Zorra Total e etc, é meio óbvio. Mas já tem um tempo que eu acompanho por redes sociais, eu não sou poser, quero deixar claro, que você tá trabalhando com nutrição holística, e aí a gente vê o quanto isso foi importante pra você, quando você comenta do que você passou de fibromialgia, e às vezes isso não é claro. Então, por exemplo, eu não sabia, eu posso falar, você mudou de carreira, você é uma nova profissional ou agregou isso? Eu agreguei. Porque, assim, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu nunca tentei, eu já não pensei mais em dar continuidade à carreira de atriz. E eu pensei, agora como atriz, só se for, assim, um convite para eu fazer alguma coisa menor, com amigos, sabe? E aí eu já vim para cá pensando na carreira de roteirista, porque eu não sabia que tinha fibromialgia. Eu já não estava me sentindo bem há algum tempo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E quem tem fibromialgia, essas coisas, o diagnóstico geralmente é muito tarde. Então, assim, você passa muito tempo investigando, sabe? Fala, pô, o que tem? Meus exames estão maravilhosos. O que eu tenho? Que eu vivo cansada, vivo com dor pelo corpo todo, não tenho mais aquela energia, aquele pique. Eu ainda estava nova, né? E aí eu fui diagnosticada em Los Angeles. Eu estava fazendo UCLA para roteiro, né? Para me especializar na técnica, porque a ideia eu sempre tive. E eu já comecei. Então, eu já escrevia para algumas coisas no Brasil. Eu falei, não, então com roteiro eu posso trabalhar do Japão, posso trabalhar de onde for, entendeu? Então, fui só para conhecer mais a técnica mesmo de roteiro, tanto para TV quanto para cinema. E eu tive a oportunidade de trabalhar com os melhores. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Com esse diagnóstico, eu fui tratada por uma nutricionista holística e realmente eu fiquei 3 meses de cama e ela me tirou da cama só mudando a alimentação. Então, eu falei, não, vou estudar esse troço aqui, que é para me salvar, né? Porque quem tem medo, né? Então, eu falei assim, eu vou, né? Quem tem medo. Então, vou estudar esse troço aqui que está dando certo. Eu que só comia macarrão aos 4 queijos, eu não tinha pachorra de pedir pelo menos um molho vermelhinho, né? Eu ia direto, Nem um eu alface para dar emburacava uma... legal. Eu emburacava, entendeu? Eu vivia praticamente de macarrão, brigadeiro, essas coisas bem, né? Bem elevadas, assim. Então, eu descobri um mundo que eu não conhecia. Comecei a estudar para me salvar, comecei a me ajudar minha família. De repente, eu estava dando conselhos para os meus amigos, daqui a pouco eu estava dando conselhos para os amigos dos meus amigos, e a partir da 3ª geração de amigos já eram pessoas novas, né? Aí eu falei, opa, peraí. E aí eu fiz o curso de nutrição holística, porque infelizmente ainda não existe uma faculdade de nutrição holística, porque senão eu teria feito, porque eu sou dessas, eu gosto de fazer faculdade. E aí eu me matriculei, eu pesquisei qual era o curso mais acreditado, o melhor curso do mundo, e achei. E aí, enfim, me tornei nutricionista holística também. O que aconteceu? A epigenética apareceu na minha vida, que aí é como seus genes se expressam, e eu sempre gostei de ciências, aí o meu lado pesquisador e cientista aflorou, eu gostei desse negócio,
Então, comecei a me dedicar um tempo, assim, comecei a dedicar uma vez por semana a ajudar as pessoas, porque eu também me sentia bem de estar servindo de alguma forma, né? Eu, como atriz, eu trabalhei como atriz durante 25 anos. E, querendo ou não, eu comecei adolescente e eu era muito servida, né? Você vê até hoje, eu saí para comprar uma roupa, é uma dificuldade, porque eu sempre tive uma figurinista que cuidava do meu figurino, eu sempre tinha alguém para cuidar do meu cabelo, da minha maquiagem, a comidinha pronta, né? Porque eu só estava lá de atriz de bonita. E aí eu não, falei, peraí, a vida não é mais assim, não. Então, eu agreguei isso, a fibromialgia e mudar nos Estados Unidos me transformou, e eu acho que me transformou para melhor, porque eu comecei a conhecer um mundo que eu não conhecia. Falei para caramba, né? Vou parar por aqui, porque senão... Imagina, Não, nossa senhora, mandou muito por bem, favor, imagina. vale à vontade. E quando você fala transformou, é muito nítida a transformação, que a gente vê, às vezes você coloca uns antes e depois no Insta, é gritante a diferença, a gente vê no seu corpo, até no seu semblante, assim, é muito óbvio. E eu não sei se estou errado, você sofreu muito para fazer o Tomara que Caia sem diagnóstico, não foi? Nossa, demais. Eu fazia, tanto Tom falava assim, ai, ela está indo para os Estados Unidos, mas que a carreira não estava mais boa. Não, não, eu estava Tava contratada do na Multishow Globo, e da Globo aham, ao mesmo tempo. sim. Eu fazia Exato. o Trair Coçar no Multishow, e terminei a segunda temporada, foram duas, eu acho. Eu terminei, tipo, a gravação numa sexta, num sábado, uma coisa assim. Segunda-feira eu já estava entrando no Tomara que Caia, começando com o ensaio, todo o processo, né? Só que eu percebi o seguinte, que eu comecei a ficar estranha, porque eu sempre fui de falar com todo mundo, de dar atenção para o público depois. E aí, nesse programa, eu percebi que eu terminava o programa, que era ao vivo, eu terminava aí o Marcelo Serrado, a Fabiana Carla, né, todo mundo, Dani, vamos lá falar com a plateia, acabou o programa, vamos lá falar com a plateia. Falei assim, gente, eu não vou não, hoje eu não vou não, porque tô com dor de cabeça. Ou então, hoje eu não vou não, porque eu tô com dor no corpo. Então, eu comecei a ficar fresca, sabe assim? Aí já vinha um fã e falava assim, Dani, eu sou maluco por você. Eu falei assim, não seja maluco por mim, não, seja maluco por outra atriz, entendeu? Uma atriz que você possa abraçar, uma atriz que possa retribuir esse seu carinho. Gosta de mim, mas gosta de mim mais ou menos, não gosta muito de mim, Não não. faz muita questão. Não, não é que eu vou fazer questão, eu adorava receber o carinho, mas É que assim, você não. Aí eu falo, o fã, não, claro, gosta de mim, mas não precisa fazer muita questão de mim, não. Domingo à noite. exatamente, tanta gente para você gostar, entendeu? Tanta gente por aí, segue elas, sabe? Por quê? Porque o abraço doía, porque sempre tinha um fã mais animado que me pegava pelo pescoço, assim, para Ai, tirar os aquela Pedro foto Henrique da vida. junto. Uhum. É Nossa, porque eu meu não te bem, achei na reta, Dani. aí eu saía assim, ó. Eu saía assim, chegava em casa com lá cervical, sabe? Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu comecei a fugir. Aí eu falei assim, caramba, isso não tá normal, né? Uma vez, a gente às vezes saía do Projac meia-noite, porque era depois do Fantástico, então até tirar roupa, né? Aquela coisa toda. Às vezes eu ia para o hospital, ninguém Era. sabia. Eu lembro que a sua despedida, quando acabou o programa, você comentou que você estava sofrendo de muitas dores, etc. E o elenco foi muito generoso em comentar isso. Eu lembro, e aí eu pensava que era só alguma coisa artística, sabe? Tipo porque era muito corporal o Tomara que Caia, né? Vocês tinham muito Era, treinamento, muito. Eu falei, deve ser cansaço disso. Jamais imaginei que era algo tão sério assim. E aí, nem tipo, pula pra. É chocante isso. Daniel deve estar se coçando para voltar para a década de 90. É a primeira vez que ele deixa isso acontecer, viu? Queria falar isso aí. Daniel, Quebramos o protocolo com a Dani Valente. Dani, gente, mas. década de 90 é muito maravilhosa, né? Posso falar? à Nossa, não, vontade. por favor, por favor. Vamos voltar então para a década de 90. E foi lá que eu te conheci, Dani, pela telinha. Ali em Confissões de Adolescente. Mas, por favor, narre pra gente como que foi esse convite, como que foi o teste para iniciar essa série, como que foi, como que tava ali a Dani naquela década. Olha, eu lembro que isso foi em 93. Em 93, eu fazia oficina da Globo e já fazia teatro profissional. E estava fazendo pré-vestibular, entrando em artes cênicas da Unirio.
Era isso? Era isso, é. E aí, eu fazia teatro, fazia todas as aulas que você possa imaginar. Eu não dava trabalho para minha mãe, porque eu não tinha tempo de dar trabalho para minha mãe. Era uma criança muito ocupada. Mães, façam isso com seus filhos. Ocupem. Mas ocupem ao nível assim da exaustão mesmo, tá? Porque aí não tem tempo para pensar merda. Aí eu lembro que eu recebi um telefonema de algum produtor de elenco falando que eu ia fazer teste para uma série de TV, se eu queria fazer, com direção do Daniel Filho, e que era o Confissões de Adolescente, se eu conhecia. E na época, o Confissões de Adolescente estava estourado no teatro. Confissões de Adolescente da Maria Mariana. Eu falei, uau, essa peça vai virar série, que legal, vai virar uma coisa para um programa para TV, que bacana. Vou fazer o teste. Aí eu cheguei numa casa no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Quem abriu a porta para mim falando bem-vinda, não sei o quê, foi Daniel Filho. Aí eu falei assim, porque foi a primeira pessoa famosa que eu tinha visto na vida, sabe? Eu falei, pô, já vi esse cara na televisão. Eu falei, pô, que legal. Aí ele falou assim, essa aqui... Aí ele falou assim, olha, você conhece Confissões de Adolescente? Eu falei, conheço e tal. Aqui, aí estavam esperando na sala a Maria Mariana, o Domingos de Oliveira, que era o pai no piloto, antes do Tatá, do Luiz Gustavo, era a Patrícia Perrone, e a Débora Seco estava lá? Já estava. E a Débora estava lá. E eles não tinham encontrado a Natália ainda. Aí o preparador do elenco me chamou para eu ler o texto. Aí o Daniel escutou eu lendo o texto, e aí ele desceu comigo a escada, assim, os dois. Eu sem a menor ideia do que estava acontecendo. Aí ele virou e falou assim, achamos a nossa Natália. Olha só. Aí todo mundo, seja bem-vinda, não sei o quê. Aí ele virou para mim, para Mari, para Patrícia Perrone e para Débora, deu um dinheiro assim para a gente, falou assim, agora vocês 4 vão tomar ali um picolé na padaria para vocês começarem a se entrosar. Olha Que só. fofo. Que muito e bom, aí hein, a gente cara? fez o piloto, e aí quando a série foi... o piloto foi vendido para a TV Cultura, né? E aí na série, aí no piloto saiu o Domingos de Oliveira, pai da Maria Mariana e grande artista, que já está no céu. E aí entrou o Tatá no lugar, e entrou no lugar da Patrícia Perrone a Georgiana Góes, que entrou bem depois, foi. Entrou depois? Foi. Fez teste também e entrou. E aí foi um mundo novo, né? Primeira vez, assim, porque imagina, eu adolescente, eu já trabalhava, mas eu era muito tímida, assim, sabe? Então, ali, os nossos laboratórios eram assim, ele mandava a gente ler os textos do Confissões para passar a cena, sabe? Como tinha um sofazão, aí a gente deitava e tinha que passar um braço por dentro da outra, assim, uma perna enganchada na outra, uma deitada no colo, outra assim, e a gente segurando o texto e lendo, porque era para a gente se entrosar o máximo possível, entendeu? Às vezes era para se entrosar mesmo. Era para se entrosar, a gente tinha que ter intimidade, né? Deixar claro que a gente estava de roupa, tá? Porque hoje em dia, né, se você falar isso, você fala, caraca, não. Tinha todo mundo assistindo, e a gente falava das nossas experiências como adolescente, então era praticamente... Eu não tive problema de depressão, de nada na adolescência, porque era quase que uma terapia em grupo, né? Então, a gente falava dos nossos conflitos, a gente falava das nossas experiências, da falta de experiência. Então, eu ouvia ali sobre a primeira vez das meninas, eu era virgem, tá? Então, assim, eu sempre fui a mais retardada do grupo. Então, hoje em dia não pode falar mais retardada, né? Dizer mais atrasada, agora a mais atrasada do grupo. Então, a gente falava em virgindade, falava de experiência com drogas, falava com tudo. Eu não tinha experiência com nada. E até hoje, tá? Nunca usei drogas. Na então, Globo? Acredite se quiser. Desculpa. Peço perdão por existir, tá?
Sou careta, desculpa dessa decepção, tá bom? Poxa, gente. Aliás, eu falo com a minha parceira hoje de roteiro, que eu falo assim, porque ela é casada há mais de 20 anos, é da minha idade, casada há mais de 20 anos com 4 filhos, e eu casada com um homem e uma filha. Hoje em dia, isso é muito careta. Muito, que absurdo. É verdade. Cadê os artistas modernos? Eu peço desculpas por, né? Por aí, né? Então, assim, eu falo, Mina, olha só, se alguém espalhar o boato que a gente tem um caso, deixa. Aceita para não sujar a imagem. Para pegar o hype aí. Exato. Pô, a gente está muito fora dos padrões, sabe? Muito fora. Então foi basicamente essa minha experiência, assim. E foi tudo novo. Então, era primeira vez na televisão, primeira vez, e era uma coisa assim, tipo, era tão... O estúdio entrava e todo mundo sabia que eu era virgem, todo mundo sabia que eu estava namorando, todo mundo sabia que eu não tinha dado para o meu namorado, todo mundo sabia que eu estava tentando achar alguém para perder a virgindade e não conseguia. Era do diretor, o elenco, o cara que serviu o cafezinho, entendeu? Todo mundo sabia de todo mundo. Então, assim, foi realmente uma terapia. Era ali, ou eu resolvia os problemas da adolescência, meus conflitos internos, ou eu afundava na lama, né? Porque... Ô, Dani, ali, como você falou, né? Era um clima também bem de família, né? Era tudo Total. Você vê, eu e Débora, por exemplo, eu, Maria Mariana, Georgiana e Débora, a gente tá há quanto tempo sem se ver? Mas quando se fala, é tipo intimidade de irmã, né? Eu e Débora Seco, a gente falava na língua do I, que era um desespero para toda a equipe. Na minha época era a língua do P. Como que era? Língua do I, você troca todas as vogais pelo I, de qualquer palavra. Isso era fluente? Você era... Esse cliente indie. Eu ainda falo na língua do I, põe o subtitle, como é que é? A legenda aí, e põe aí. Eu ainda falo na língua do I, ainda sou fluente, foi isso que eu quis dizer, tá? E aí eu converso com a Débora até hoje na língua do I. Nossa, que fofo. Que demais, que demais. Pra gente é fofo, mas para quem tá em volta é desesperador. É insuportável, eu imagino. É insuportável, então... Deve ficar muito de fora. Primeiro que vocês têm uma intimidade que não existe. Para quem chegou depois, né? As pessoas não vão entender isso. Mais uma linguagem que só vocês entendem, eu imagino a mesa do bar. Deve querer matar. Olha, a gente enchia tanto o saco do Daniel, que o Daniel virou e falou assim, ó, sabe essa cena que vocês vão gravar agora? Pode fazer esse trecho aqui, essas falas nessa língua aí do piripipi de vocês. Que bonitinha. Então, eu acho que eu não lembro qual, não me pergunte, porque eu tenho que aumentar meu ômega 3 para melhorar essa memória. Mas, assim, não me pergunte qual episódio, qual foi a cena, que eu não vou lembrar, mas tem um episódio aí, uma cena que a gente fala um pouquinho na língua do Ia, porque, tipo, era a nossa língua e só a gente entendeu. Eles sabiam que a gente estava falando porque tinha o texto, né? É verdade. Mas não deu para fazer um episódio inteiro, porque você perder a audiência, com certeza. Ô, Dani, a gente conversou com a Camila Capucci, que ela fez, né, a segunda temporada. Fala. Oi, a gente conversou com a Camila Capucci, né, que ela fez a segunda temporada de Confissões de Adolescente, e ela falou realmente desse clima de família que era ali mesmo, né, e quando ela substituiu também a Débora, e também como que foi para ela, assim, que no Rio de Janeiro, ela tinha também, fazia teatro, surgiu essa oportunidade de fazer ali, pegar o papel já em andamento da Débora, e quando vocês fizeram alguma ação em São Paulo, parecia que em São Paulo a série era mais aclamada, assim, né? E ela teve um baque até por conta disso, assim, que ela sentiu realmente o peso ali da série, e ela bem nova também fazendo a personagem, e para ela foi bem legal também, e bem marcante. Acho que tem muito também da relação com a TV Cultura, né? Sim. Eu acho que sim, porque a TV Cultura é forte em São Paulo, né? Sim. E a Camila, tadinha, ela teve um trabalho danado, porque entrar numa série que já estava no andamento,
ter que se entrosar com as irmãs que passavam texto assim. Sim, sim. Você imagina, né? E ela adolescente, ela novinha, ainda chegando assim. Então, mas ela deu conta do recado, foi ótimo. E assim, ela tem razão em relação ao Rio e São Paulo. Eu lembro que eu fazia série, eu ia para o meu teatro, fazer meu teatro no Rio e tudo, ok. Eu descobri que eu estava famosa em São Paulo. Foi exatamente o que ela falou. Muito massa isso, né? Começaram a me abordar, eu falei, que isso? O que está acontecendo? Sabe? Porque no Rio quase ninguém via. Depois, com o tempo... E, gente, pensa, não tinha rede social nenhuma. Então, assim, saía a gente num jornal, numa revista, né, numa coisa. Uma vez eu levei um susto que meu tio virou e falou assim, Daniela, você tá na Playboy. Eu falei, oi? Eu falei, não tô na Playboy, não. Não tô, não. Ai, eu era adolescente. Foi uma fé, porque atrás da Playboy tinha uma parte de evento, aí saiu uma fotinho nossa num evento, assim. Aí eu levei um susto com aquilo, que eu falei, gente... Aí ele me zoou, falou, você tá na Playboy. Eu falei, tu coleciona, né? E aí... E aí que eu fui descobrindo, assim, a gente ia aparecendo nos lugares, aí dando entrevista, então ia ficando... A Globo, não. Quando você fazia uma novela na Globo, o que acontecia? A pessoa ficava famosa do dia para a noite, né? No meu caso, não, porque não era uma coisa da Globo, era uma coisa muito nova, né? Era uma série, coisa que não era muito conhecida. Assim, na época, sempre o forte era novela, né? Era uma série, era para adolescente, foi antes da Malhação. Era uma coisa muito nova, não tinha nada de adolescente para adolescente na época, só a gente. Então, foi acontecendo gradualmente. Então, eu só levei um susto em São Paulo, mas não foi tipo... ai, gente, agora vou ter que andar com seguranças. Não era assim, não. As coisas foram acontecendo aos poucos. Aí até que fui fazendo um trabalho atrás do outro, aí as pessoas foram me conhecendo mais, aí chegou um ponto da menina cortar o meu cabelo para colecionar. Eu falei, parou. Conta essa história. Conta essa história, como que foi? Tinha uma menina que me seguia em todas, ela já deve estar mais velha agora, deve estar rindo se ela está assistindo isso. Porque ela me seguia nos eventos com sonho de cortar uma mechinha do meu cabelo para guardar de lembrança. Eu falei, que essa garota? Se fosse hoje, eu ia falar assim, o que ela quer me dar? Por exemplo, um teste de DNA, né? Mas na época não tinha. Então, eu falei, eu vou fazer o meu cabelo, macumba? O que essa garota quer fazer com o meu cabelo? Né? Eu, hein? Eu falei assim, pô, isso daí para cortar um dedinho eu pulo. Era o que eu ia pensar. Eu falei, não, menina. Aí ela conseguiu. Aí ela falava assim, você toda hora muda a cor do cabelo, só me dá trabalho. Eu falei, hein? Eu vim buscar um novo tom. Exatamente. O que é isso, gente? Aí eu já sabia a cara dela, eu já via que ela estava na multidão, aí às vezes eu tinha que sair correndo, aí era estranho. Aí eu comecei a passar por situações engraçadas, assim, quando eu fui fazer Efigênia, que foi a primeira coisa que eu escrevi para a TV, e aí eu comecei a ter umas reações engraçadas, assim, das crianças, né? Um molequinho de uns 10 anos, pré-adolescente, né? Aquela fase bem tarada, assim, né? O garoto chegou para mim e falou assim, aí, tu é Efigênia? Eu falei, sou. Aí ele falou, pô, pensei que tu fosse mó gostosa, tu é toda magra. Nossa! Falei, aí, moleque. Aí baixou a carioca, né? Eu falei, aí, moleque, vou considerar isso um elogio, valeu? Agora vaza daqui. Garoto. Que maravilhoso. Aí eu tava numa loja de decoração, um molequinho pequenininho. Começou, porque eu falei assim, meu Deus do céu. Eu cheguei num ponto que era assim, se um tomasse coragem, bastava um tomar coragem para pedir uma foto ou um autógrafo. Aí danou-se. Aí eu fui lá 40 minutos. Mas se ninguém tomasse a decisão de dar o primeiro passo, eu estava segura. Então, eu estava numa loja de decoração grande, e aí o molequinho começou a puxar, mãe, Efigênia, mãe, Efigênia. Aí eu falei, cara,
vai vir o primeiro, né? Aí eu virei para ele e falei assim, ó, fiz assim, ó, ele era pequenininho, aí eu comecei a aterrorizar a criança. Aí eu fiz assim, ó, vou transformar em sapo. Aí ele, mãe, Ameaça. ameacei, fiz assim, transformar você em sapo. Aí ficou apavorado, ó, ficou quieto. Imagina, gente. Só antes da gente chegar na Efigênia, eu queria uma breve passagem do Confissões de Adolescentes. A Maria Mariana fez teste? Não, eu falei isso? Não, é que você comentou, eu cheguei no teste, tava a Maria Mariana e não sei o quê, mas ela tava lá, né? Não, mas ela era a fundadora do projeto, de ter o busto dela na minha recepção. Não, ela, porque era o elenco que já estava fechado. Já estava fechado. Eles já estavam ali passando o texto e tudo. Eu fui a última a chegar. Não, a última mesmo foi a Carla na segunda temporada. Não, eu pensei, a menina escreveu a peça, fez todo o sucesso, mas infelizmente para televisão você não... Imagina a frustração. Não, mas... Aí é coisa para terapia, né? Demais. Eu falava na hora, então não vou fazer não vai fazer não. Não, ela devolve aqui meu roteiro. E você ficou frustrada no filme? Qual frustração? A Débora, quando foi convidada, ela achou que seria a irmã mais velha. E aí ela ficou muito chateada quando descobriu que seria mãe. Você também teve essa tristeza? Eu achei estranhíssimo ser mãe. Acho que foi a primeira mãe que eu fiz, né? E de um moleque grande. Eu falei, porra. Eu pensei que eu fosse pelo menos fazer a mãe da Natália. Eu fiz a mãe do namorado da Natália. Mas, assim, tudo bem. Eu achei muito divertido estar lá com o Daniel, fazer uma cena. Achei muito interessante, mas como eu gostava, já escrevia na época, aí falava assim, e tu já começa a pirar, né? Mas eu me contentei, fiquei feliz da vida. É isso, tá tudo certo. Eu amei o filme. Eu sou professor de biologia, inclusive. E aí... Te juro, a hora que você falou de epigenética... Na hora que você falou de epigenética, eu já falei, oi? Então, e aí eu sempre gosto de usar o filme para trabalhar a questão de educação sexual. E você acredita que quando o filme foi lançado, eu pude passar muito de boa. A Natália era Malu Gaspar mesmo, não era? Ou é uma memória errada que eu tô tendo? Não, olha... Tá, não, deixa a vida que segue. Mas é porque eu lembro da virgindade. Vamos aumentar o nosso ômega 3? Vamos. E aí, tem uma cena do filme, que é quando ela perde a virgindade, que ela começa a categorizar as pessoas por quanto ela acha que as pessoas transaram. E aí, em uma das falas, ela, gente, o William Bonner e a Fátima Bernardes trepam. E desde 2019, eu não posso passar esse filme mais por causa dessa frase, você acredita? Em 2014 até 2018, eu passei tranquilamente. Era um filme lindo pro debate, porque você que não assistiu, vai assistir, porque ela vai engravidar na primeira vez dela. É a coisa mais linda do mundo. E é muito bonito o filme, né, nessa questão de relação. Mas tá proibido de passar. Você acredita que o Brasil virou esse país? Que absurdo. É mesmo, gente. Então vamos falar um monte de coisa aqui pra gente ser censurado? Vamos buscar o cancelamento. Vamos buscar a sociedade? Vamos buscar um cancelamento? Outra passagem do... Mas não dá para passar um trecho que não fala essa parte? Então, eu queria cortar, mas aí, por exemplo, nessa escola que eu trabalho, tem atividades e uma é a atividade do filme. Você coloca o filme e a sinopse. E aí, às vezes, o aluno vai assistir sem ser o momento da escola. Então, como eu não tenho esse controle, pode ser que ele assista em casa. Então, você pensa comigo, a série, então, não ia passar hoje? Com toda certeza, não. Não, porque eu me lembro de algumas cenas e alguns temas... Principalmente os assuntos em relação à droga. Das coisas, a gente falava abertamente. Sim, era muito... É exatamente igual os adolescentes falam, e até hoje só mudou o vocabulário. Mas é o mesmo assunto, né? A mesma forma de lidar. Mas a questão da... A forma que as pessoas veem a escola mudou, infelizmente. E na série era bem isso, né? O primeiro beijo, né?
aquela coisa do primeiro relacionamento, o primeiro namorado, a primeira namorada, era bem isso mesmo, né? Então, por isso que para os adolescentes, como você falou, não tinha nem a malhação, foi pré-malhação. Então, para o adolescente naquela época, e eu acompanhei ali, eu estava na minha pré-adolescência, pô, chamava muita atenção, né? Eram assuntos ali que era aquele flerte na sala de aula, e tinha isso na série também. Tinha todo esse conflito ali na série, e você, poxa, você ao mesmo tempo tomava noção ali também de como você poderia lidar de alguma situação, né? Pô, foi muito importante realmente essa série ali para pré-adolescente e adolescente. Infelizmente, como o Biru falou, eu acho que hoje também não passaria. O que é uma pena. Gente, que triste notícia que você está me dando agora. Estou bem chocada, assim. Já tá indo para trás, né? Tá. É muito, assim, tipo, não faz sentido. Tipo, o assunto existe, a pauta existe, fingir que não acontece. Mas é a vida. Mas falando em malhação... Então, vou te falar, pode falar. Eu não matricularia minha filha nessa escola, então, não. Não é, e o pior, não é uma escola. Eu te dei esse exemplo porque foi atual, mas nessa escola que eu entrei em 2017, por aí. Mas acho que tem mais a ver com o estado que eu moro, que é o Paraná, do que com o colégio. Infelizmente, assim, tá, tipo, a patrulha, eu conheço história de alguns amigos meus que não puderam trabalhar o livro da Heloísa Perissé, o Diário da Tati, porque tem uma frase, alguma coisa assim também, tá, tipo, busca muito algo para desclassificar a obra inteira, que estamos sexualizando as crianças e etc. É muito triste isso. Mas gente, estamos aqui para falar de coisa boa. Vamos falar de crianças não é informação, né? Essa quantidade de imagem desnecessária, essa inundação dessa era da imagem desgramenta, que fica mostrando um monte de bunda na televisão, sem a menor embasamento, sem a menor informação, é mostrar por mostrar, né? Então, o que sexualiza é isso, é você ter o estímulo visual e não você passar uma informação correta sobre biologia, sobre o corpo humano, sobre os conflitos da adolescência. É uma grande pena, porque é uma ignorância tremenda, né? Achar que os adolescentes não vão descobrir, sim, vão descobrir de uma forma errada, né? Vão descobrir de uma forma, o que é errado também, né? Vão descobrir de qualquer jeito. E é uma cena linda, porque o problema dela é que os dois não tinham uma relação com os pais. Eu acho que o menino era o seu filho. Eu tenho quase certeza disso, mas o meu ômega 3 também, menina, tá lá embaixo. E aí é isso, o problema é que eles não sabem colocar a camisinha, tem toda essa questão, e ela principalmente não tem intimidade de falar com o pai. Tá? É um assunto muito importante de lidar, porque depois ela tem que avisar que tá grávida. Então, seria muito interessante, mas uma hora a gente melhora. Mas vamos falar de malhação? Vamos. Que eu acho que você pegou um tempo muito legal da malhação, que era a época academia. Apesar de que eu amo Malhação às Fives, Carl Hamburger, onde você estiver, lembra sempre disso, caso você assista isso um dia. E aí, de novo, com o público adolescente, você acha que teve diferença de abordagem, de tema, mais a ver com a sua idade ou mais a ver com a perspectiva que a Malhação dava? Para mim era um programa totalmente diferente, né? Primeiro, eu passei por 3 tipos diferentes de malhação. Eu fiz uma malhação que era uma coisa com o Rodrigo Faro, com a Cássia Linhares, que era malhação, que não era academia, tá? Era .com, né? Calma, chego lá. Então. Eu depois fiz a malhação, que era essa... Agora eu não lembro se eu passei para academia e passei para .com, ou se foi .com e depois voltou para academia. Eu acho que foi o hiato de .com, academia.com, academia. Exatamente, teve isso mesmo. Saiu um monte de gente do elenco e eu ficava, só ia mudando cabelo. Eu ficava. E a menina te procurando, você mudava o cabelo, a menina na porta do Projac.
E a menina me procurando lá Menina para cortar o puta cabelo. da vida. Vai mudar o cabelo de novo? Tá bom, ou então assim, essa figurinha eu não tenho, né? Tipo, legal, para coleção, novidade, não sei também, né? Mas eu fiz esses 3 tipos e para mim eu nem tinha como comparar com Confissões de Adolescente. Por quê? Porque o Confissões de Adolescente era tudo tratado com muita profundidade, E na Malhação, a minha personagem era uma vilã que tentava atrapalhar o namoro. A gente não falava de conflitos da adolescência, sabe? Pelo menos na fase assim, que eu me lembro. Não, era mais assim, eu era uma repórter, eu apresentava um negócio, já era um personagem mais velho. Então, eu senti uma diferença absurda. Depois, assim, eu não posso nem falar da Malhação, porque eu não acompanho há muitos anos, né? Então, não sei se foi mais para esse lado ou não, mas eu considerava, assim, que eu estava numa novela. Sempre tem assunto, mas não aprofunda, continuou nessa vibe. As 4 últimas temporadas eu acho que eles aprofundaram mais, principalmente questão de escola pública, mais baseado em educação. Eu amo Malhação, saudades, Malhação e Video Show. Jamais perdoarei Rede Globo. Video Show, eu gostava do Video Show. Eu amava. Bom. A gente até gravou um episódio com o Vanucci, que eu acho que não foi ao ar, mas quando esse tiver ao ar, vai estar. Toda a ideia do episódio foi pela falta do video show, porque a nossa geração conhecia todo mundo por causa do video show. Então, tipo, eu vivi a década de 90, mas eu sei o que aconteceu nas décadas de 70, 80 e etc. Por causa do video show. Não tem mais isso. Mas, em compensação, tem o TikTok, que você voltou no TikTok. Você teve noção do meme, quanto você voltou, principalmente no final do ano passado? Não. A Efigênia bombou no sentido de nostalgia, desbloqueando memórias, e a coreografia sempre lá do... Sou uma gênia estagiária. Eu vi no Instagram, eu até compartilhei, porque eu vi algumas pessoas postando, mas como eu não estou no TikTok, então eu não vi nada disso. Mas bombou muito, assim, tipo, todas as páginas de nostalgia de TV, desbloqueando memórias. E aí a Efigênia, e principalmente a questão do quanto ela interpretava errado, né? Que pra mim era o máximo. Ela nunca errou em nenhum pedido dela. Ela sempre levou, ela nunca errou. Exatamente. Na cabeça dela estava tudo certo. Exatamente. Tipo, eu lembro de um cara, eu quero morar na minha casa, eu quero não sei o que, aí ela transforma ele numa tartaruga. Tipo... E ela sempre ainda perguntava, você tem certeza? Nunca foi. Porque eu queria passar, na época, assim, o Maurício Sherman, ele virou e falou assim, eu falei assim, Sherman, eu vou sair do Zorra Total, já estou há muito tempo. Ele, não, você vai continuar. Aí eu falei assim, tá, mas então eu quero fazer outra coisa. Ele, traz um quadro, então, para fazer um quadro seu. Eu falei, tá, eu vou trazer a ideia, e aí a equipe desenvolve, né? Ele falou, não, você vai trazer escrito. E na época, eu sempre muito ocupada, né? Eu, na época, eu estava na minha segunda faculdade, estava fazendo publicidade. E na faculdade que eu estava, eles ficavam o tempo inteiro falando estágio, como se fosse a pessoa ganhar o Oscar. Tipo, aí vocês vão conseguir um estágio. Eu falei, porra, mas deve ser maravilhoso ser estagiário, né? Aí eu fui para casa, falei, caramba, eu tenho que levar uma ideia amanhã. Aí eu falei, Jesus, o que eu levo? Aí eu comecei a lembrar das minhas referências, o que eu gostava, Dini é um gênio, não sei o quê. E aí a palavra estágio na minha cabeça o tempo todo. E aí eu tenho uma brincadeira com a minha mãe de sempre falar assim, olha, cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Porque várias vezes eu desejei as coisas, e as coisas aconteciam, mas não da maneira que eu tinha imaginado. Sempre acontecia assim, por exemplo, a gente falava assim, um dia a gente ainda vai morar de frente para o mar. E aí eu fui morar de frente para o mar, mas o mar não dava para entrar, era lama pura, assim, sabe? Então... Não especificou, né? Exato. E eu estava morando lá nessa época, que a vista belíssima, mas não dava para tomar um banho, sabe? Na água. Aí eu
Aí eu virei e falei assim, pô, cuidado, né, com o que você pede. Eu pedi, o universo mandou, mas eu não especifiquei que eu queria uma areia clarinha, né, que eu desse 10 passos e estava ali mergulhando no mar. Eu não especifiquei. Então, eu falei assim, pô, vou passar essa mensagem subliminar aí para a galera pedir direito. E aí eu, pum, gênia, estágio. Ela não é formada, então ela não pode realizar 3 desejos. Ok, tem que pedir direito. Aí, pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. Não sei o que, tum, tum, tum. Escrevi naquela noite. No dia seguinte, detalhe, eu cheguei 11 horas da noite em casa, da faculdade. Aí eu escrevi. No dia seguinte, eu estava lá no Projac, tinha escrito um programa, um quadro inteiro. E aí ele falou, na época, o diretor, o roteirista final era o Cláudio Torres de Gonzaga, e aí ele virou para o chefe e falou, eu não mudo nenhuma vírgula do que está aqui, Nossa. tá ótimo, está preparado para rodar. Aí eu comecei, foi assim, tum. Aí e Efigênia fez um sucesso danado. Nossa, muito, muito. Eu lembro que teve a introdução do... eu perdi a sigla, mas é que você ficava com os monstrinhos do lado. E aí o Zorra e a turma do Didi focou muito naquilo, né? Foi um quadro assim, eu acho. Ele e o que você fazia com a Elo, que era... não falei que ia babar, que também era de levar as coisas ao pé da letra também, né? Tipo, o que eu falar, você fala. Aí não falei que ia babar, babou. Ali eu fazia a típica loira burra, né? Que hoje em dia também já não iria. Então, mas seria censurado, eu acho. Mas acho que era só não focar na loirice, será que não? Tipo o caso do Porta dos Fundos, você viu? Botando a mulher como burra, e não, hoje eu já olho assim, já ficaria estranho, sabe? Alguém já ia reclamar ali. E você tem esse cuidado hoje, quando você pensa, tipo, mais um cuidado, ou você realmente acha que não cabe mais? Não, eu acho que, assim, a gente vai aprendendo, né? E eu acho que não vale a pena magoar nem ferir ninguém. Então, assim, eu escrevi uma série para o Amazon Prime, o Desjuntados. Então, teve um trabalho imenso de pesquisa e de muita reunião para ver se a gente estava ferindo alguma coisa com o nosso texto, se a gente estava ultrapassando alguma... né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito sensíveis. E, assim, não acho errado. Então, eu tenho cuidado, sim, porque uma coisa, assim, não interessa quem tem razão. Eu acho que o que mais importa é a gente ter carinho com o próximo, respeito com o outro, né? Então, se a piada vai ofender alguém, não quero ofender ninguém. Então, eu me retiro. Falo, ok, então você nutricionista. Eu perguntei porque aconteceu com o Porta dos Fundos, não sei se você chegou a ver, que eles foram acusados de gordofobia, que era um texto que o cara vai pegar um exame, e aí, não, meu amigo, seu corpo tá podre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eles pegaram um ator gordo para fazer, mas segundo eles foi aleatório. Não teve vamos colocar, o cara, ser gordo não era um problema, eram os hábitos de vida dele que era. E aí teve toda essa questão, eles foram lá e regravaram com o Rafael Portugal, que não é gordo. E deu a mesma... O mesmo resultado. E ficou muito engraçado. Porque o Rafael Portugal é um gênio, né? Eu sou louco nele. Ele foi da sua época do Prêmio Multishow, não foi? Foi. Ele não venceu. Você vê que o Prêmio Multishow... Várias pessoas estão bombando aí, participaram do Prêmio Multishow de Humor e não foram os vencedores. E os vencedores mesmo do prêmio, você vê que muita gente, a gente nem lembra mais, né? Não vê, estão fazendo shows em suas cidades e não bombaram assim. Você vê que esses negócios de concurso, né? Não quer dizer nada. Por isso que eu falo. O importante é o processo em tudo nessa vida. Né? O importante é o processo. Por isso que eu falo, hoje em dia, como roteirista, né? E também como nutricionista, quando eu chegar num ponto que eu falo, não estou mais feliz fazendo isso, eu paro, eu mudo, sem o menor problema. Porque o que assim, por exemplo, eu com a minha parceira Mina, a gente escolhe muito
para quem a gente quer mostrar o nosso roteiro, com quem a gente quer trabalhar. Por quê? Para ter um ambiente agradável e ter um dia a dia de trabalho muito saudável e divertido. Porque você pensa, imagina se você faz uma coisa e não curte o processo, é sofrido o processo, aí no final você ganha um prêmio. Ou você ganhou um concurso, ou você ganha uma estatueta que representa aquele, mas foi um ambiente assim tóxico, um trabalho ruim. O que vai adiantar aquele prêmio? Toda vez que você olhar na tua estante aquele prêmio, teu corpo vai ficar todo tenso, porque você vai lembrar da merda que foi fazer aquele trabalho. Que pelo menos então, ganhou, né? Assim, Tipo, na verdade, não é tipo, nem, não representa. ganhei. Sair na foto, mas eu vou ficar olhando aquele prêmio ali todo dia, lembrando de como foi o processo ruim. É melhor ter um processo bom e não ganhar qualquer prêmio do que o contrário. Eu detesto competição, eu vou ser bem sincera. Eu não apoio competição. Eu escrevi um filme sobre isso, que vai estrear ano que vem. Eu No Prime odeio também? competição. Hã? No Prime também? Não, vai para o cinema. Olha, que legal. Pode falar um pouquinho? Posso. O nome é De Repente Miss, com a protagonista Fabiana Carmo. Maravilhosa. Que legal, que legal. É. E é uma mistura de comédia com drama e tudo. Então, eu gosto de fazer essa comédia da verdade, com camadas, sabe? Porque eu vou te dizer, eu nunca me achei engraçada. Quando me chamam de humorista, eu falo assim, gente, até hoje eu acho... Porque é assim, eu falo assim, toda vez que alguém me chamava para fazer um papel, e eu era convidada, e eu entrava na sala, e todo mundo fala assim, nossa, você vai passar a cara, é muito engraçado. Eu falo assim, gente, essa pessoa não sabe avaliar muito bem as coisas, né? Porque eu não me achava engraçada. Então, e ainda não me acho, tá? Então, assim, quando todo papel que eu fiz de comédia, eu sempre procurei fazer a comédia da verdade colocando outras camadas, porque eu sempre pensei assim, se ninguém ri com isso aqui, eu estou contando uma história. Então, eu não gosto muito da comédia rasa. Eu gosto, eu como público, adoro a comédia, adoro ir assistir, adoro prestigiar os colegas, amo rir, amo. Adoro assistir stand-up, acho uma arte stand-up. Não faço. E então, eu admiro. Agora, quando eu faço, eu não gosto de sentir a pressão do ter que fazer rir. Entendi. Então, eu sempre ponho uma história por trás. Até a própria Efigênia, o pessoal ria, mas não era aquele riso de dar gargalhada na minha cabeça. Era assim, eu vou contar essa historinha aqui dessa gênia maluca, que vai ser divertido de ver. Se Mas você alguém tem rir, é noção lucro. desse olhar que a gente tem? Tipo, que é uma história, mas você tem noção que a forma que você fala com a gente e a forma que você escreve dá uma felicidade na gente? Isso é claro na sua cabeça? Depois que eu fui percebendo isso, porque para mim o texto, sempre, desde sempre, quando chegava assim, era como se ele fosse colorido. Eu falava assim, se eu fizer esse tempo nessa parte, acho que vai ficar interessante. E aí eu fui descobrindo que esse tempo que eu dava, que eu achava que o texto ia ficar mais interessante, na verdade era tempo de comédia. Eu não sabia que eu era comediante. Quem descobriu que eu era comediante foi o Daniel Filho. Eu fiz uma cena que eu tinha que fazer bêbada, a Natália bêbada, no Confissões, e aí todo mundo começou a rir. E aí ele virou e falou assim, por que você não me falou que era comediante? Que eu não sabia. Eu sou? Aí ele falou, temos uma comediante, vamos partir para esse lado, com a Nossa, Natália. que máximo. Ele, temos uma comediante aqui. Aí eu falei, então é isso. Aí eu percebi que quando eu fazia certas coisas, as pessoas começavam a rir. Quando eu dava certa pausa, aquilo se tornava mais engraçado. E aí eu fui descobrindo na prática. Aí também, quando eu fui fazer a oficina da Globo, eu lembro que eu não podia, eu era mais nova, eu ainda estava na escola, né? E na oficina da Globo, na minha turma, é uma turma bem legal. E aí eu cheguei lá,
para entrar para a oficina, eu fiz um teste para a Globo. E o teste era o monólogo da Lúcia McCartney, do Rubem Fonseca, que é um monólogo pesado, tá? Eu fiz, aí eu cheguei lá, na época, a Maria Carmen Barbosa falou assim, nossa, eu ri demais com esse monólogo. Aí eu fiquei assim, eu com lágrima, tá? Que a lágrima escorrendo aqui, ó, direito, o crente que tá fazendo mó drama. Ela falou assim, a gente quer te convidar para fazer a oficina de humor da Globo. Eu falei, gente... Aí eu falei, olha, tá bom, mas eu não vou poder nesse horário que eu tenho escola. Aí eu fui para a oficina de drama, que era tarde, que eu podia. Mas eu fiquei muito chocada com isso, porque eu fazia sério as coisas e as pessoas riam. Então foi uma descoberta, assim, eu fui descobrindo. Hoje, aí com a experiência, aí eu já estava ficando macaca velha. Aí eu já olhava assim e já falava, se eu falar isso aqui desse jeito, o povo vai rir. Por experiência, não foi nada de vou fazer, a minha intenção é ser comediante. Nunca foi. Então, Nunca pelos foi. seus comentários no... Se alguém virar para mim e falar assim, olha, você não tem a menor graça tentando me ofender, eu vou falar, cara, me abraça aqui, eu concordo. Enfim, obrigado. Eu espero isso desde Confissões de Adolescentes. Exatamente. Estou esperando que alguém não ache graça de mim há anos. Mas tudo bem, eu aceito o que tiver que ser. Se eu estou passando alegria, está tudo certo. Os seus comentários no Prêmio Multishow de Humor, eu percebia que tinha essa vertente, que você comentava sobre tempo, sobre formação, o humor não gratuito. Eu lembro, eu acho que é a mesma temporada, que é a temporada do Rafael Portugal, porque tinha você e a Natália, e eu sou extremamente apaixonado na Natália Klein. Natália, se você Quem tiver não aí... mas quando a gente olha as personas, porque a Natália comentou, ela quis fazer uma persona vilã. Foi pensado. Ela não é assim, não, gente. E ela dá entrevista, eu vejo os vídeos dela, ela é uma pessoa super, super serena e não sei o quê. E o texto dela também é como você falou que é o seu. Essas camadas, a gente tem humor, não é uma coisa muito besterol e não sei o quê. Mas em você a gente vê mais essa pessoa doce, e a gente vê essa pitadinha de humor. Eu lembro muito que na época você comentava da peça que fazia Trair e Coçar. Eu tô com tanta vergonha de lembrar o nome dela agora. A Branca de Neve. Que você fez essa peça da Branca de Neve com a... Cacau Protásio. Cacau Protásio, exatamente. E aí eu lembro de você comentar isso, que se não colocasse gratuito... Eu escrevi um argumento para um filme para ela fazer também, que se chama Sogra Perfeita. Gente, mas você tá hypada, né? Olha, que é isso? E eu comecei falando, você mudou de carreira, só nos últimos 5 minutos ela jogou 4 roteiros na minha cara. A Natália Klein, ela fez a série que saiu agora da Netflix, né, meu Billy? O nome tá aqui na minha cabeça e tem um texto no blog. Fez sim. A Natália é muito boa. E o Maldivas. humor dela é muito inteligente. Maldivas. O humor dela é mais ácido que o meu. Ela tem um toque, ela tem um toque de Dani Valente ali, eu acho. Eu acho as duas muito. Eu acho muito. Eu acho muito semelhante, inclusive. Não, eu não acho semelhante, não. Talvez por isso, da gente fazer a comédia da verdade, né? De botar nesse sentido, isso. Nesse sentido. É nesse sentido. Mas o estilo dela é um humor mais ácido, é quase que muitas vezes tem um pouco de humor negro. Ela tem um estilo que eu admiro muito. Eu gosto muito do estilo da Natália de escrever. Eu gosto muito das coisas que ela escreve. Ela é excelente. Eu acho ela uma gênia também. Amo vocês duas, assim, ó. A gente comentou da Fabiana Carla. Você chegou a ver Rensga Hits? Não. Você só assiste coisa do Prime Video, pergunta besta minha, né? Desculpa, Dani. Não, é porque eu não tenho. Eu tenho que voltar a ter. Eu não tenho, desde que eu me mudei, eu não tenho muito contato assim com as coisas com todo o conteúdo do Brasil, né? Até eu foco muito em série americana, em séries europeias, e muito estudo de ciência, né? E sou mãe, enfim, sou dona de casa, então assim, eu não consigo acompanhar tudo. Tem gente assim que eu estava muito famosa no Brasil
que eu nunca ouvi falar. As pessoas falam, você conhece a fulana? Eu fico com vergonha de falar que não conheço. Mas não é maldade, não. Mas eu acompanho, eu vejo assim, eu leio o UOL de vez em quando, então eu acompanho ele. De vez em quando eu vejo, fulana casou, fulana separou. Eu falei, caramba, quem é fulana? E quando Não ela sabia casou? que ela E quando ela casou? separou. Então, mas ok, tá muito super bombado no Brasil, não sei o quê. Duplas que a dupla acabou. Falei, não sabia nem que era dupla. Então, Eu pensei que era um nome só. eu fico. Quando eu tô. Às vezes, assim, as produtoras pedem para eu indicar elenco, né? Para as coisas que eu escrevo, eu tenho que fazer uma pesquisa, dependendo da idade. Eu tenho que fazer uma pesquisa brutal, porque não conheço a galera, muita gente. E quando eu fui ao Brasil, minha mãe mostrou a televisão, vi a Globo, e tá, falei, gente, eu não conheço muita gente. Mudou a forma, não tem mais aquela quantidade de gente fixa que a gente pensa pra sempre. Mas se tiver dúvida, me liga, conheço todo mundo. Sei ali, ó, que falar, pode me ligar. Não, eu perguntei do Rensga Hits, porque como você comentou do filme da Fabiana, e no Rensga Hits, ela tá muito assim, ela faz uma goiana, pra mim foi o ápice a Fabiana Carla fazer uma goiana, que o sotaque dela tá maravilhoso, e é isso, ela é uma dona de uma produtora, de uma gravadora lá em Goiás, e tem muito isso, uma briga dela com a Débora, inclusive. E aí elas têm essa rixa, então, ao mesmo tempo que ela é a piruona, ela é a Amanda Chuva, e ela tá sofrendo porque perdeu o cantor, e Fabiana, olha, 1.000.000%, assim. 1 Fabiana milhão. é minha irmã, é outra irmã que eu tenho, a gente se conhece há muitos anos, então ela ter feito o meu filme foi um grande presente, porque tem várias coisas no filme que ela sabe que eu passei, e que ela conhece ela conhece a minha intimidade profundamente, a minha alma e a minha maneira de pensar e sentir. Então, eu falei assim, Fabiana, você sou eu no set. Então, eu falei assim, eu não poderia estar em mãos melhores, assim. Ela é muito talentosa. Eu falei, Fabi, eu quero... quando eu escrevo, gente, assim, eu quero que o ator brilhe, tá? Eu quero que ele tenha a oportunidade de fazer comédia, de fazer drama, de mostrar todo o leque que ele tem de possibilidades, né? Porque essa carreira é uma carreira que rotula muito a gente. Então, aí você dá certo com aquele papel, vão te chamar sempre para fazer a mesma coisa. Então, eu gosto de quebrar um pouco essa coisa e, assim, quando eu não escrevo para nenhum biotipo. Então, as minhas protagonistas, elas podem ser de qualquer altura, qualquer tamanho, qualquer biotipo, qualquer... sabe, eu gosto de incluir o máximo de pessoas, assim, eu gosto de escrever para todo mundo, sabe? Então, quando eu vejo, dependendo do papel, que eu quero ver teste, quando me perguntam como que é a física, não tem. Pode ser qualquer pessoa. O que me interessa, aí eu falo, eu quero ouvir essa partitura aqui. Eu quero ver se a pessoa vai me dar essa partitura. Vai entender o personagem e todas as camadas. Então, quando a pessoa, o papel encontra o ator, né? Aí, pum! Não importa. Se você for olhar, eu só vou escrever para algum tipo físico se for alguma coisa histórica. Né? Então, porque é baseado em alguém, na vida de alguém. Aí sim tem que ser alguma coisa física. Mas se você olhar meus papéis, você pode perceber que os protagonistas, eles poderiam ser de qualquer maneira. Eu gosto dessa liberdade, sabe? Legal. E fica Dani, lindo. A gente vai caminhando para o final aqui do episódio. E atualmente, né? Você falou que já tem um filme para sair no ano que vem. E o que mais de projeto, até de nutricionista mesmo? Como que tá? Como que andam os seus projetos atuais? Tá, eu estou escrevendo um livro. A gente já está na parte da finalização, já sobre nutrição holística.
E não é sobre, não estou ali me posicionando como nutricionista, também, né? Eu tenho isso por trás, mas é contando a minha experiência, dividindo a minha experiência pessoal com a fibromialgia e mostrando, de repente, um caminho para ajudar as pessoas, baseado em pesquisas científicas, né? Não estou inventando a roda nenhuma, então estou juntando a minha experiência na pele com a minha experiência da parte desse outro lado de pesquisadora mesmo. A minha mãe e a minha irmã são... Pode ir, desculpa. Pode falar, fala. Não, é que a minha mãe e a minha irmã, elas são holísticas também, né? Elas são reikianas, fazem yoga, e elas sempre deixam muito claro isso, o quanto tem ciência. E minha mãe é toda trabalhada no artigo científico, e aqui energia, e eu acho o máximo, porque as pessoas tentam desqualificar, né? Acha que, por exemplo, você acordou um dia, sou nutricionista holística, e não acha que você morreu de estudar, né? E estudo todo dia, tá? Porque os estudos ficam atualizando, né? As pesquisas atualizam, ainda mais em relação à epigenética e tudo mais. E fibromialgia, toda hora saindo um estudo novo, e agora fibromialgia com Covid. Olha, é uma coisa que não para. E eu tenho contatos, eu tenho amizades com cientistas, então eu fico, né, por dentro das coisas que estão acontecendo. Eu estou sempre entrando nos sites e nas pesquisas mais recentes das maiores universidades do mundo. Então, fazendo curso sem parar. Então, eu também agora vou lançar uma mentoria que vai ser, infelizmente, por enquanto, vai ser para brasileiros que moram nos Estados Unidos. Vai ser bem específico para pessoas que têm fibromialgia. Quem sabe, no futuro, eu desenvolva para o Brasil também, simplesmente porque para o Brasil eu tenho que adaptar. Porque aqui os americanos têm acesso a tipos de suplemento que no Brasil é muito caro. Então, eu vou fazer isso e, na verdade, a pessoa para entrar nessa minha mentoria, na verdade, vou ter que fazer uma entrevista com essas pessoas, porque eu não vou aceitar um grupo grande e tem que ser pessoas realmente que me mostrem que eu tenho certeza que vão ser casos de sucesso. Vai ser bem específico, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, tá? E eu tenho ainda alguns filmes que estão em processo de pré-produção, que aí essas coisas são mais demoradas, isso leva anos, então tem que ser Você acha que a profissão showrunner, agora que a gente tem essa quantidade de streaming produzindo conteúdo, ela vai surgir no Brasil? Tipo, a gente saber, a Dani é showrunner de... Eu e minha parceira Mina Necessian, a gente começou sendo showrunner, mas foi muito difícil o processo, né? Porque o showrunner no Brasil ainda é muito diferente do showrunner aqui nos Estados Unidos, né? Então, o diretor aqui é diferente, né? Exatamente. O cargo do diretor no Brasil é diferente dos diretores de série aqui nos Estados Unidos, então o Brasil ainda está engatinhando nesse sentido. E espero. E eu pensei que agora a gente vai fazer um texto e colocar lá no nosso blog, nos90.com, de todo esse trabalho que você tem onde achar, o seu trabalho como roteirista, pra gente saber, Desjuntados ali, o filme, o que vai estrear, onde assiste, que aí a gente já deixa lá pra fazer essa imagem, para depois, não você for dar entrevista em algum podcast, a pessoa achar que você, né, igual eu fiz no começo. Desculpa aí, Dani. Não, imagina, é porque eu estou atrás das câmeras agora, né? Então eu não fico falando por aí. Não, e eu tenho muito essa mania de brasileiro. Eu tenho um pouco essa mania, me perdoa. Não, imagina, que isso, de jeito nenhum. Como é que você vai saber que eu estou escrevendo aqui no meu computador? De ter lido os créditos, hein? Coisa horrorosa. Mas obrigado, viu, Dani? Eu jamais terei palavras para te falar o quanto eu te admiro, desde muito sempre, desde a Efigênia. E aí eu sabia que era você, a roteirista, porque eu assistia vídeo show. E obrigado mesmo. Hoje eu comecei o dia emocionado, eu falei pro Dan, eu tava com muito medo de chegar passando vergonha, de não saber lidar. Mas obrigado, 1 milhão de obrigado. Imagina, não fica com medo de passar vergonha, não, meu filho. Olha, se eu ganhasse um dinheirinho por cada mico, por cada vergonha que eu passo, eu precisava trabalhar na vida. Tava passando vergonha em Paris. Eu passo muita vergonha, porque a gente faz um programa só para falar minhas vergonhas. Vamos, então. Obrigado, viu? Um beijo.
ali na pré-adolescência, como eu já disse, você ali em Confissões de Adolescente me tirou muitas dúvidas ali no programa, essa série que faz falta hoje em dia aí para os adolescentes e pré-adolescentes também. Muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por ter participado. Você é engraçada de uma forma totalmente espontânea, você nem sabe quando você está sendo engraçada, e aqui a gente morreu de rir nesse episódio. Eu aposto que quem está assistindo também esse episódio agora deve ter dado muita gargalhada também. Obrigada, que bom, obrigada. Levar alegria é sempre bom. Os genes se expressam positivamente, certo? É isso aí, Bastante. nossa, um episódio super positivo. Pessoal, a gente conversou com o Dani Valente aqui, um super episódio. Muito obrigado, e por hoje é só, pessoal. Fui! Obrigada.